Boa família, como estamos? Espero que todos estejam bem. Tô me arrumando aqui, colocando uma roupa pra ir lá pro estúdio. Vou trabalhar um pouco não, né? Vou trabalhar, tá ligado? E decidi fazer um vídeo diferente também, tá ligado? Trazendo um pouco mais da minha rotina mesmo, do que eu venho fazendo no dia a dia. Nos outros vídeos do canal eu tava fazendo mais sobre, enfim, alguma reflexão que eu tinha, ou enfim, algo que eu percebi que tinha alguma importância pra mim no processo criativo, e eu falava sobre isso, né? Fazia o vídeo sobre esse tema em específico, mas hoje vou fazer diferente. Vou ver se eu faço meio que um daily vlog, alguma coisa do tipo, tá ligado? Pra relatar meu processo também, de alguma maneira. E enfim, é isso. Vou botar uma roupinha aqui. Mano, tanto de trabalho, mano. Tem muito trabalho aqui. Tipo assim, absurdamente. Tem isso aqui, que aqui deve ter, sei lá, umas 50 pinturas. Tem essa outra caixa aqui que tá em cima da cama, que eu tenho que dar um jeito. Enfim, botar uma paradinha no cabelo, só pra ficar naquele naipe vagabonde, aquele naipe vagabonde, certo? Enfim, mano, é isso aí, me acompanhem, certo? Tô trabalhando agora com tinta a óleo, tá ligado? Tá saindo uns trampos muito chaves, muito interessantes, tá ligado? E, enfim, chegando lá eu retorno e é isto. Eu sempre gosto de ler quando eu tô fazendo, enfim, nos intervalos que eu tô pintando e tudo mais, quando eu paro pra dar uma respirada, dar uma olhada pra pintura, eu gosto de ler. Então hoje eu tô levando esse livrinho aqui do Deepak Chopra, que ele é um médico, ele é indiano, e ele fala sobre as origens, não origens na real, né, mas como o nosso universo é formado para além dessa visão ocidental de matéria, apenas, né, foco na matéria. Então ele fala sobre energia, sobre a conexão entre tudo que existe, né, porque, enfim, nosso mundo todo é construído a partir dos átomos, né? E dentro desses átomos tem a energia que ela provém lá das cordas, e enfim, tá tudo interligado. Também esse assunto se alinha com o estudo da espiritualidade que eu sempre faço, tá ligado? Enfim, gostei bastante. Esse livro tá em inglês, sacou? Porque eu quero melhorar um pouco a minha pronúncia, sabe? Eu consigo compreender bem inglês e tudo mais. Quando eu vejo série, vídeo, qualquer coisa, eu sempre procuro ver em inglês, sem colocar legenda nem nada do tipo. Mas a minha pronúncia ela ainda é um pouco cansada. Então eu leio esse livro aqui em voz alta pra treinar, tá ligado? Caralho, mano. Tá muito quente e acabou de chover, tá ligado? Ainda tá chovendo na real e tá mó sol, mano. Hoje o tempinho tá bom, mano, tá interessante. Acordei cedão hoje, fiz uma pá de coisa já. Fui lá no centro, resolvi as coisas que tinha que resolver, comprei material que tava faltando, tá ligado? Ontem eu não consegui trabalhar mais. Eu trabalhei das 2 às 6 mais ou menos, porque eu não tinha material, tá ligado? Tinha acabado a minha tinta a óleo e o meu solvente também tava muito cansado. Aí eu precisei comprar outro. Vou deixar aquele que eu tenho lá só pra limpar mesmo os pincéis, e vou usar esse novo solvente pra
Solvente não, na real, eu comprei um diluente agora. Porque eu tava diluindo a tinta no solvente, tá ligado? Vou ver que diferença que vai fazer. Enfim, é isso. Sejam bem-vindos ao meu ateliê, minha vida, certo? Agora é um espaço completamente dedicado à criação, tá ligado? E as curas vêm firme e forte, tá ligado? Tô muito, muito feliz. Quase joguei um spoiler ali. Mas enfim, olha a minha camisa do Kendrick. Tô muito feliz em ter conseguido esse lugar, tá ligado? Em ter tido essa conquista, sacou? Agora eu sinto que eu. Não que antes eu não levasse, né? Mas eu levo muito mais a sério o meu trabalho, sabe? Eu venho pra cá e eu penso, eu quero resolver, eu não me distraio com nada, sacou? Eu até falei em algum outro vídeo que em alguns momentos eu me distraía um pouco mais, né? Quando eu trabalhava dentro do quarto, por, enfim, ter a cama ali, tá mais no conforto de alguma maneira. Então, às vezes, ficava mexendo no celular ou alguma coisa do tipo. Por mais que fosse pouco, aquilo sugava um pouco de tempo que eu podia estar dedicando ao meu fazer, né? A minha prática, a pintura. E agora que eu trato realmente como. Pô, eu fico muito feliz. Primeiramente, eu fico muito feliz de estar aqui, tá ligado? De ter conseguido. E segundamente, mano, eu trato como. Tá ligado? Esse é o meu trabalho da vida, mano. Eu sou artista e não tem outra coisa que eu possa ser, tá ligado? Eu vou fazer de tudo, tá ligado? Sempre para manter a minha prática e minha criação viva, independente do que precisar abdicar, sabe? Independente do esforço que precisar fazer para que eu continue nutrindo esse espaço aqui e criando possibilidades para mim mesmo, eu vou fazer, tá ligado? E é isso. Ontem eu tava fazendo uns testes, tá ligado? Porque tô trabalhando com óleo agora e eu queria continuar trabalhando com papel pardo, sacou? Só que acontece que ele tava vazando muito. Vou mostrar aqui pra vocês. Tipo assim, tá ligado? Dá pra ver que ele vazou aqui assim, né? Aqui é a pintura e aqui o papel deu uma sugada, vazou. E eu não quero que isso aconteça, tá ligado? Então eu tava trabalhando com diferentes médiums para ver o que funcionava melhor. E aí eu percebi que se eu trabalhar só com solvente ou com a tinta pura, para mim funciona melhor, porque aí ele não vaza e eu consigo ter esse controle, né? Porque senão o trabalho é perdido, né? Porque aquilo ali não sai. O papel pardo acaba absorvendo muito quando trabalha com o médium do óleo ou com óleo e solvente, tá ligado? Então tem que ser um material que seque um pouco mais rápido, tá ligado? Que não tenha tanta gordura, sacou? Enfim, agora eu vou trabalhar um pouco e enfim, as coisas que eu for fazendo eu vou gravando, tá ligado? Eu não sei muito bem como fazer essa parada aqui ainda, mas enfim, tudo também é intuitivo, sacou? Então é isso. Caralho, o bagulho não abre, filho. Se meter a boca, meter a boca nisso aqui, ficar diluente na minha boca, vou ficar louco. Igual Van Gogh. Em alguns momentos pode ser que a imagem fique um pouco craquelada, apareça algumas interferências aí na imagem do vídeo. E é porque eu tô com a minha câmera traseira rachada.
Então fica aparecendo isso quando eu utilizo ela. Alguns momentos pode aparecer dependendo de como a luz está batendo na câmera, né? Na lente. E, enfim, mais pra frente eu consigo consertar isso e trazer uma qualidadezinha melhor. E, enfim. Cara, era bem isso na real, sabe? Era bem essa questão do médium que estava atrapalhando a minha pintura. Eu achei que pudesse ser outra coisa, ser a qualidade do papel que não aceita. Opa. Pensei que, sei lá, por ser um papel pardo, enfim, a qualidade do que eu tenho acesso aqui, ele não aceitasse a tinta a óleo com com nenhum tipo de médium e tudo mais. Mas não tem nada a ver, tá ligado? Eu sabia que era algum problema na maneira como eu tava pintando. Enfim, fiquei bem feliz agora de ter encontrado a solução. Agora eu vou conseguir tocar firme e forte essa produção, tá ligado? Em óleo. Tô gostando, tá ligado? De trabalhar com a tinta. Parece ser um pouco mais fácil, de alguma maneira. Não sei se mais fácil, mas ela é mais maleável do que a tinta. Eita porra. Caralho, vai chover pouquinho hoje. Parece ser mais maleável do que a tinta acrílica ou tinta de parede na real, né? Que eu pintei bem pouco com acrílica. A maioria das minhas produções foram feitas com tinta de parede e tinta e pigmento líquido só. Então eu não tenho muita ideia assim de como é minha primeira exploração com óleo. E enfim, estou gostando bastante do material. E é isso, eu tô fazendo aqui bem um freestyle só para realmente trabalhar com essa combinação da tinta e o diluente no papel só para ver o resultado. Eu vou deixar dar uma secada aqui e ver qual é que é essa depois. Agora eu vou dar um tempinho para isso aqui secar. Pô, pra hoje só um show de exalta, né? Ia fechar todas. Enfim, mano, um pouco do que eu venho trabalhando hoje no ateliê, sabe? Na minha produção, é bem diferente do que eu estava trabalhando anteriormente, sabe? Na minha série de trabalho de princesa. E, enfim, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e gostaria de trazer alguns apontamentos que eu venho percebendo, sabe? Sobre a minha criação, meu processo e a minha carreira, tá ligado? Fiquei pensando muito sobre a minha carreira ano passado, ontem, tá ligado? Fiquei pensando sobre isso e sobre como seria a minha trajetória, pensando nos trabalhos que eu já fiz, porque eu cheguei no momento, no início do ano, que eu fiquei um pouquinho no dilema, tá ligado? Eu tava experimentando muita coisa, e aí eu pensei, tá, agora eu preciso produzir com um pouquinho mais de seriedade para trazer um volume interessante de trabalhos durante esse ano, né, de 2026. E o primeiro trabalho que eu fiz nesse ano foi da série Princesa, seguindo aquela configuração estética que eu já tinha meio pré-estabelecida dos trabalhos que eu comecei desenvolvendo da série, né? Só que aí, depois que eu fiz esse trabalho, eu fiquei pensativo, né? Tipo, eu experimentei bastante coisa e eu pensei que meio que eu entendi, né? Eu acho que um trabalho ele sempre está em, em processo, né? Ele está sempre se modificando, mas eu meio que entendi a base e o que eu queria fazer naquela série, né? No início da série Princesa, onde eu retrato os trabalhadores. E aí eu fiquei pensando, pô, agora, pô, eu entendi o que eu queria fazer depois que eu entendi, eu comecei a ter um grande volume de produção, enfim, fiz muitas pinturas e ok. E eu pretendo continuar criando mais trabalhos dessa série, de princesa, dos retratos e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, mano, eu não quero ficar preso, sacou? Eu não quero ficar preso àquela configuração.
porque foi uma coisa que deu certo pra mim, foi uma coisa que funcionou bem, tá ligado? Eu desenvolvi muitos trabalhos a partir daquilo e tem muito pano pra manga se eu quiser continuar. E eu vou continuar, tá ligado? Mas o que eu quero chegar é que eu não quero, sei lá, daqui 10 anos olhar minha carreira e ver que eu tô fazendo a mesma coisa mocota, tá ligado? Tipo, tô há 10 anos trabalhando da mesma maneira, sacou? Porque eu percebi que uma coisa deu certo. Eu acho que eu me proponho ao desafio de conseguir trazer uma configuração nova, sabe? Uma maneira nova de tratar pictoricamente aquilo que eu penso, né? Eu acho que esses trabalhos que eu desenvolvo agora, eles estão muito mais pautados na questão pictórica, sabe? Na questão material, nas questões próprias da pintura, formais, sabe? Eu acho que nos primeiros trabalhos de princesa eu tinha um grande apego ao discurso e sobre o que eu estava tratando, e o início da minha produção ele foi pautado primeiramente no pensamento e no de que maneira eu desenvolvi a pintura a partir do pensamento que eu tinha, sabe? A partir da visão que eu tinha sobre tal assunto, sobre a invisibilidade, sobre o apagamento de identidade a partir do trabalho. E eu percebo que hoje, nessas pinturas, eu estou muito mais interessado na qualidade material, sabe, da pintura, na questão formal, porque não que eu esteja deixando de lado o discurso ou, enfim, o conteúdo da imagem, mas ele está vindo depois, sacou? Houve uma troca na ordem das coisas, né? Antes eu pensava muito, escrevia muitas coisas e chegava a uma conclusão e depois eu pintava, tá ligado? E hoje em dia não. Hoje eu tô pintando e eu tô tratando a imagem na pintura e depois eu paro para pensar e ver se funciona de alguma maneira com o que eu venho desenvolvendo, sabe? Então é um trabalho que ele tem uma exploração pictórica muito maior, sabe? Em relação a termos de pintura. Eu leio muito e sempre li muito para conseguir desenvolver meus trabalhos. E os meus primeiros trabalhos, eles são mais estáticos, né? Elas estão meio paradas no tempo e elas têm uma dramaticidade maior e, enfim, uma figura que está estática ali, né? De alguma maneira. E eu fiquei refletindo sobre isso esses dias também, que isso pode se dar também pela maneira como ela foi trazida ao mundo, né? Essa primeira imagem dos trabalhadores ali, ela veio a partir da leitura, ela veio a partir da música que eu escuto, ela veio a partir da minha leitura do mundo, tá ligado? Ela não veio a partir da pintura, tá ligado? Ela veio da pintura, mas depois que muitas outras coisas vieram, sacou? E hoje em dia não, esses trabalhos que eu estou desenvolvendo agora, eles se originam na pintura. Eu acho que ela é uma pintura que se faz muito nela mesma. Enfim, acho que é isso. Só uma reflexão que eu venho discutindo comigo mesmo, tá ligado? Porque o meu intuito com esses vídeos, por exemplo, de trabalhar aqui no estúdio e trazer a câmera, é realmente discutir o que eu faço no dia a dia, tá ligado? Essa conversa que eu tô tendo aqui com a câmera é a conversa que eu tenho sozinho, sacou? Então, basicamente, eu tô só né, monitorando, registrando a minha discussão diária comigo mesmo, sacou? Estou muito feliz com esse trabalho. Mano, esses trabalhos estão, assim, esteticamente falando, o bagulho tá assim, o puro suco, tá ligado? Mas eu não vou mostrar ainda, né? É óbvio, tá ligado? É óbvio que eu não vou mostrar. Vou fazer um movimento primeiro, vou mostrar essa parada, tá ligado? Mas enfim, mano. O bagulho tá muito quente. Confiem na minha palavra. As tintas aqui. E aí eu deixei o diluente que eu comprei hoje, tá ligado? Eu comprei hoje o diluente. Eu deixei ele no chão
E aí eu chutei e foi metade do frasco embora, sacou? Acontece também. Eu acho que acabou a bateria do fone, do microfone, então provavelmente não vai dar pra ouvir as pinceladas, então vai ter um ASMR, tá ligado? O ASMR vai ser minha voz apenas. Tá ligado? E é isso, mano. Olha tá aí. Café? Oi, café. Cafezito. Tomei um café em casa, retornei pro ateliê, pintei mais um pouco. E agora eu tô aqui só observando um pouco as pinturas e deixando a máquina trabalhar, tá ligado? E enfim, eu tô bem excitado com esses trabalhos novos, tá ligado? Tô muito animado pra trabalhar muito. Pô, juro, cansei, mano, de fato, mas eu acho que eu não vou embora ainda não. Vou ver se eu pinto mais um pouco ainda. Trabalhar mais 1, 2 horinhas pelo menos. Não vou mostrar agora, tá ligado? Como eu falei, quero, depois de desenvolver, fazer um movimento pra captar mais pessoas e, enfim, poderem ver o trabalho tanto pela internet, que não é a melhor maneira de conseguir, né, absorver, enfim, como é a pintura na realidade, mas para que as pessoas tenham acesso virtualmente e pessoalmente também, tá ligado? Alguma exposição, alguma coisa do tipo. Fechou? O dia de hoje foi isso, agora só vou trabalhar mais um pouco